Muito bem, meus irmãos. Olha o tema da nossa lição hoje, né? Aqui lidando com os obstrutivos, ou, né, como é que a gente vai conter as nossas frustrações com os homens. Sobre a batalha da semana passada, irmãos, é uma das mais interessantes que tem na palavra de Deus, a gente viu isso. Deus não permitiu que aqui está no capítulo 8, você pode olhar aqui no versículo 10, o número de soldados dos inimigos aqui, né? Tinham caído 120 mil homens, e ainda tinha lá mais uns 15 mil, era um bocado de gente do outro lado. E quando tocou a trombeta para lutar contra eles, 32 mil homens da tribo de Zebulon, de Naftali, de Manassés, né? Todos eles, meus irmãos, se levantaram, 32 mil, só que Deus, ele não quis. Deus olhou e disse, olha, Gideão, tem muita gente com você. Então, olha, dá o toque do exército aí, diz que todos os medrosos podem ir embora. Se tiver algum medroso aqui, alguém que tem o coração vacilante, pega e vai embora. E é isso que aconteceu, irmãos. Nesse momento, 20 mil, muitos deles, 2/3 foi embora. E mesmo ficando aquele número assim grande, né, mais aí 12 mil, Deus disse, agora você vai fazer o teste, né, que é o teste de uma pessoa atenta, quem realmente está compromissado. E aí que foi a hora da agonia, porque lá nas águas, né, eles foram testados e somente 300 dos 32 mil mostraram que estavam interessados, estavam compromissados. E a gente falou na ocasião que a gente tem que perder a mania de contar cabeças como se isso fosse vantagem ou grande vitória. Deus nos ensina a não contar cabeça justamente por isso. Aí aqueles 300 com um jarro na mão, com uma tocha de fogo encoberta pelo jarro e uma trombeta na mão, eles foram guerrear contra todo esse exército numeroso. Ficaram lá na frente do arraial, tocaram a trombeta, quebraram os jarros, acenderam aquela luminosidade toda ao redor do arraial, assustou o exército inimigo, que se confundiu, começaram a matar um ao outro, sobrou só 15 mil, que fugiram, né? Saíram fugidos, e aqui a gente tem, meus irmãos, o detalhe da fuga, porque no final do capítulo 7, novamente, o Gideão, ele toca a trombeta, dá uma olhada lá, né? No versículo 22, diz que tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o arraial fugiu para Zererá, né? Versículo 24, então Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei ao encontro dos midianitas, tomai-lhe as águas até Betbara, e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Betbara e o Jordão, e prenderam os 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e Zeebe, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeebe mataram no lugar de Zeebe, e perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeebe a Gideão, além do Jordão. Então isso aqui é o desenrolar depois daquela noite. Então agora entendemos que já é de dia, e sabiamente o Gideão tocou a trombeta e disse, olha, avisa lá nas montanhas de Efraim, que não é para passar ninguém, fecha o caminho, fecha a estrada, passou, morre, né? Era um homem muito inteligente mesmo, o Gideão. Eles iam fugir por aquele caminho dos reis, certamente por ali fugiriam, e quando eles chegaram lá, os homens de Efraim já estavam lá fechando o caminho, fechando o portal das águas que atravessa ali o Jordão para ir para o lado oriental, fecharam aquelas pontes todas, mataram os inimigos ali, né? Foi uma grande vitória, inclusive 2 dos 4 reis dos midianitas.
Então, irmãos, você tem uma parte assim da batalha vencida pelos efraimitas, tá? E aí começou um reclame. Dá uma olhada no capítulo 8, versículo 1. Então os homens de Efraim disseram para Gideão, né, segurando as duas cabeças lá dos reis: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando fostes lutar contra os midianitas? E discutiram, ou seja, contenderam. Aqui, meus irmãos, é uma forma muito agressiva de poder conversar. Então diz que eles contenderam com ele fortemente. Então veja só, agora nós temos pessoas que não estavam na batalha, que depois foram chamados para a batalha. Eles tiveram uma vitória lá no fechamento das águas ali das pontes, e eles chegam em Gideão e começam a discutir com Gideão, a brigar com Gideão, poder chamar a atenção dele: que é isto que nos fizeste? Não chamou a gente para a luta? Olha só. Tem grandes lições, irmãos, dessa atitude que eu acredito assim ser tão negativa dos efraimitas. Se a gente pergunta por que eles estão reclamando? Bom, estão reclamando porque se sentiram ofendidos por não terem sido chamados para a guerra, né? E os efraimitas, o histórico deles é ficar reclamando. Eles estão reclamando aqui no capítulo 6, eles vão fazer a mesma reclamação no capítulo 12, ou seja, quando eles apareciam para reclamar de quem estava trabalhando. Era o hábito dessa tribo. O grau aí, meus irmãos, da reclamação, a palavra de Deus é bem claro, né? A palavra de Deus diz assim: eles contenderam fortemente contra ele, ou seja, contra o Gideão. Então você tem aqui o espírito da reclamação, né? Você tem o espírito da murmuração, da reclamação. Eles deveriam estar felizes. Veja, esse é o resultado natural numa batalha. Você pertence para o mesmo país, os seus soldados vão lá lutar, os soldados que ficaram aqui, eles deveriam ficar felizes, alegres. Oh, vamos saudar os vitoriosos, aqueles que lutaram por nós. Mas não, meus irmãos, eles estão tristes. O Efraim se considerava a tribo mais forte, e rivalizava lá com a tribo de Judá, mas eles não engoliam nada a seco, não. É só para vocês terem uma ideia, é a tribo de Efraim, meus irmãos, que não gostava de Davi, né? Porque da tribo de Saul, que era Benjamim, eles ficaram com Davi, depois que teve aquela divisão. Benjamim ficou com a família de Davi. Mas a tribo de Efraim nunca aceitou muito, né? A gente já viu isso em estudos anteriores. Agora, se eles queriam tanto lutar, então pode mudar aí, Felipe, né? Por que eles não saíram voluntariamente? Ah, nós também queríamos lutar, mas se vocês queriam lutar, me diz uma coisa: por que quando os midianitas passou pelo mesmo lugar, pelas mesmas terras, aonde vocês estavam, por que vocês não levantaram um dedo? Olha como é que é o espírito de reclamação. Eles apenas estão voltando pelo caminho que vieram. Então, quando eles passaram lá, os grandes valentes de Efraim ficavam lá de longe, olhando, né? Ninguém abriu a boca. Eles vão assaltar a terra inteira aqui, vão roubar o trigo, vão roubar o centeio, vão roubar tudo, vão roubar o nosso gado. E provavelmente crianças eram roubadas também. Nenhuma tribo levantou sequer, meus irmãos, um dedo para fazer nada, né? Então, eu vejo que os murmuradores, eles são assim, sabe? Eles ficam de longe, estão lá longe, eles ficam assim em cima do muro mesmo, olhando, esperando que algo dê errado, tomara que alguma coisa dê errado. Para quê? Para ficar criticando quem está trabalhando para Deus. Então você não esqueça isso. Cada irmão, cada servo de Deus dentro da casa de Deus, ele tem que fazer a parte dele para nunca ficar como estão os efraimitas.
Eles ali, agora eles estão condenando, chamando a atenção do Gideão, ninguém me chamou para ajudar, veja bem, eles estão falando isso, sabe por quê? Porque o Gideão venceu a batalha, porque deu certo, porque Deus levantou ele e deu uma grande vitória, que foi uma vitória de Deus espiritual. Se por um acaso o Gideão lutasse e perdesse, eles não iam nem aparecer. Por quê? Deu errado, bem feito, não chamaram a gente, olha só o que aconteceu. Não é que não chamaram, meus irmãos, nós vamos ver já já sobre isso. Então, jamais a gente deve ficar parado, deitado ao vento, né, esperando o resultado. Quer dizer, se der certo, a gente critica, porque eles deram certo. Se der errado, a gente bate palma e fala bem feito, porque ninguém mandou eles ficar fazendo sem a gente. E é difícil, né? Você vê que a tribo de Efraim quase que encarna aí o pior espírito murmurador que às vezes existe, meus irmãos, dentro da própria igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos continuar aqui, né? O que revela essa atitude hostil dos efraimitas contra o Gideão? Eu vejo três coisas, né? Primeiro, revela ingratidão. Por que ingratidão? Se uma pessoa está lutando por você, se está trabalhando por você, diga obrigado. Vá lá e fala assim, olha, obrigado, né? Obrigado que você está aí, né? Nós vamos dizer, fizemos um culto, muita gente participou, muita gente trabalhou para esse culto, Deus abençoou. Como é que vai ser a sua reação? Você vai ficar feliz ou vai ficar criticando porque, né, não fizeram como eu queria, não me chamaram, não foi no dia que eu podia, quer dizer, veja que é muita reação negativa, quando a gente podia olhar e dizer assim, meu irmão, obrigado, porque você anunciou a palavra de Deus, porque muita gente trabalhou, então eu quero agradecer aqui, meu nome, em nome da minha família, por essa bênção maravilhosa que aconteceu. Então, na verdade, irmãos, começa com um espírito de ingratidão. Os efraimitas, eles estão aqui reclamando, e a base da reclamação é justamente a ingratidão. Deus conhece quem nós somos, conhece as nossas obras, então você trabalhe, tá? Se alguém estiver reclamando do lado, continue trabalhando, porque Deus vai te recompensar. A segunda coisa, né? Revela ingratidão e revela inveja. Inveja, né? Por que revela inveja? Aqui a tribo de Efraim estava com inveja de que um homem de Manassés, só lembrando a história, Manassés é o irmão de Efraim, é os dois filhos de José. E na hora que o Jacó abençoou, ele abençoou que o menor ia ter a primazia sobre o maior, ou seja, Manassés, coitadinho, ficou lá para baixo. Vocês estão lembrados disso? E não reclamou, de jeito nenhum, ele não reclamou. Só que agora Deus escolhe alguém de Manassés, um simples lavrador lá de Manassés, para lutar. E isso eles não aceitam, eles sentem inveja. Então, irmãos, é inveja da glória, né? Da glória, da vitória do Gideão. E essa inveja, você sempre lembre disso, aquele ódio, aquela inveja que o Esaú tinha de Jacó, passou para a sua descendência. Aí você olha hoje, aqueles países árabes, na maioria, eles, seja por parte de Ismael, seja por parte de Esaú, eles têm inveja do povo de Israel até hoje. Então é uma maldição que passa. Você ter inveja, você sentir ciúmes, é uma coisa que se transmite. A mesma coisa vai acontecer no capítulo 12, nós vamos chegar lá. São os descendentes desses aqui. Eles estão com inveja, eles estão com ciúmes pela forma que Jefité foi poderosamente ajudado pelo Senhor. Então, irmãos, uma outra coisa que acontece aqui, que essa hostilidade revela a hipocrisia, né? A hipocrisia de um coração vazio.
Por que eles estão ofendidos? É porque não chamaram a gente, né? Sofremos um grande dano moral porque não nos chamaram. Vítimas, sabe? Os excluídos. Onde é que o povo de Deus tem que estar numa batalha? Eu não escutei a trombeta tocar, eu não escutei. A trombeta tocou nos montes. Tocou. Agora deixa eu dizer, a palavra de Deus diz no Salmo 110, o quê? Que o teu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder em traje santo. Salmo 110, versículo 3. Ninguém me chamou. Veja bem, para o trabalho da igreja, meus irmãos, o povo, ele tem que aprender a se oferecer voluntariamente. A obra é de Deus. Olha, nós vamos ter aqui um culto especial. Então, o povo de Deus, ele não tem que ficar esperando o pastor mandar fazer isso, aquilo, ou algum irmão ordenar alguma coisa, não. Ele se apresenta, ele fala assim, no que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Minhas possibilidades são poucas, né? Meu tempo é curtíssimo, mas o que eu posso fazer? Sabe por quê? Porque é isso que a palavra de Deus ensina, que o povo dele se apresenta no dia, até tem essa palavra aqui, né? Apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder, ou no dia da batalha. Quando fala no teu poder, algumas traduções é atrás, no dia da guerra, no dia da batalha, ou seja, o povo de Deus, no dia que mais precisa, ele não vai ficar lá no monte olhando a batalha de longe. Ele vai querer estar trabalhando, ele vai querer estar fazendo alguma coisa, ele vai estar, meus irmãos, ocupado com alguma coisa. Se ele não puder fazer nada, ele vai estar orando graciosamente para Deus em alegria, em espírito de confissão, orando a Deus, Senhor, eu não posso daqui ajudar nem fazer nada, mas eu posso clamar a Ti, ó Deus, para que abençoe aqueles irmãos que estão trabalhando. Então, irmãos, até tem uma palavra aqui, né? É dura, mas é uma verdade. A igreja muitas vezes se torna um ninho, né, de um vitimismo hipócrita, dos que gostam de reclamar de tudo. Vão reclamar disso, vão reclamar daquilo, vão reclamar, né? Mas é uma hipocrisia esse tipo de reclamação. Eu não vejo nenhum motivo de um crente ficar reclamando se ele pode estar trabalhando. Porque as pessoas que estão trabalhando, eles não vão ter tempo para reclamar. Vão ter tempo para ficar, né? Como tá os efraimitas aqui. Não me chamaram. Então vamos ler de novo o capítulo 8, versículo 1 aqui. Né? Capítulo 8, versículo 1. Então os homens de Efraim lhe disseram, que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste, quando fostes pelejar contra os midianitas, e contenderam com ele fortemente. Então nunca vamos nos esquecer isso aqui, sabe? Isso é um versículo dentro da palavra de Deus que deve mexer com o nosso coração, dizer assim, Senhor, né, me livre desse mal efraimita, né? Me livre dessa ingratidão, dessa inveja e dessa hipocrisia, Senhor, porque eu sei bem o que eu preciso fazer para a honra e glória do seu nome. Muito bom, né? Aí isso foi solucionado, a gente vai ver lá no fim, mas teve uma sabedoria muito grande do Gideão. O Gideão olhou aqui no versículo 2, disse, que eu mais fiz do que vocês? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Né? Olha só, olha, a colheita nossa não se compara com a de vocês, né? A terra de vocês, a colheita de vocês é muito melhor que a nossa. Quem somos nós? Que eu fiz? Né? Aí depois ele até diz no versículo 3, Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que mais eu pude fazer do que vocês? Né? Vocês capturaram os líderes, os príncipes, aí ó, a cabeça dos príncipes estão em suas mãos. Eu não peguei nenhum príncipe, né? Vocês pegaram os grandes, a gente pegou só peixe pequeno. Olha a hipocrisia no final do versículo 3. Então a sua ira se aplacou para com ele quando falou esta palavra. Então, quietou, né? Os efraimitas, é isso mesmo, né? Que é aquele negócio. E na igreja às vezes tem que fazer isso. Não, que isso, irmão, você, né? Você está aí, você, né? Com certeza você ficou orando de longe, você
Se não ajudou de um jeito, ajudou de outro, e coisa assim, né? Então, aí a pessoa fica, é verdade, né? É verdade, irmãos, para não ter confusão. É verdade para não ter, assim, a ira, né? A palavra branda afugenta a ira, diz o livro de Provérbios, capítulo 15. E muitas vezes tem que ser feito isso. Mas olha o versículo 4. Coloque no seu coração o versículo 4 também. Por quê? E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguidos. Eu digo para vocês uma coisa: cadê os efraimitas para acompanhar os 300? Esses homens saíram lá, meus irmãos, lá perto do mar da Galileia, e vieram andando, caminhando, perseguindo os inimigos, chegaram em território efraimita, foram ali duramente repreendidos pelos efraimitas, aplacou, né, as palavras de Gideão aplacou aquele ódio, aquela inveja, mas Gideão e os 300, a luta não acabou. E cadê os efraimitas para dizer, então, nós vamos junto com vocês? A gente quer lutar, eles não queriam tanto lutar, eles não queriam tanto ser valente, fazer alguma coisa. Meus irmãos, aquilo que o pastor Everton falou aqui, eu escutei em 1988, eu gravei, eu nunca mais esqueci. Quem não faz quem não faz sem, não faz com, né? Eu vou contar a história desde o começo. O que aconteceu é que na época nós estávamos tendo uma reunião de líderes lá. Estavam lá os líderes de Duartina, os líderes de Lupercio, Alvilândia, Santa Terezinha, Álvaro de Carvalho e Veracruz. Marília ainda não tinha um líder. E aí surgiu um assunto, porque naquele tempo, aqui na nossa igreja, por muitos anos usou, era um retroprojetor. Sabe um retroprojetor? Que você coloca lá como é que chama? Um plástico ali, né? E aí aparece, como nós temos aqui, nós temos um projetor. O retroprojetor é um pouco diferente, você tem que ficar trocando as folhinhas lá, era uma dificuldade, mas era um avanço. Para a época, sabe, é o que tinha, né? Era o ó, né? E aí, meus irmãos, só a igreja de Garça tinha. Nenhuma igreja tinha mais. E aí alguém olhou e disse assim, lá não aparece ninguém naquele trabalho, naquela obra, é porque não tem um retroprojetor. Disseram isso. Se a gente tivesse material para trabalhar, se a gente tivesse um retroprojetor, se a gente tivesse um órgão, se a gente... então aí foram reclamar, dizendo que a igreja, o trabalho, não se desenvolvia porque não tinha um instrumento, porque não tinha um retroprojetor, porque não tinha isso, aquilo, aquele outro. Aí o pastor usou essa frase. Ele olhou e disse assim, olha, irmãos, quem não faz sem, não faz com. Pode dar um retroprojetor para vocês, o instrumento que for, com esse jeito aí, vocês podem ter tudo, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Então, quem quer fazer, vai fazer. Eles têm a oportunidade de fazer o quê? De perseguir os 15 mil soldados que sobraram. E cadê? Olha o versículo 4 de novo. Com quem que Gideão pode contar? Com quem Gideão está contando? Com os mesmos 300 que Deus colocou em suas mãos. Então, quem está cansado aqui, olha só, fracos, mas perseguindo, né? São os heróis lá da Batalha dos Jarros, tá? Os mesmos, né? E uma coisa aqui que a gente lembra é que os heróis também se cansam, né? Embora eles estejam fazendo a coisa certa, embora eles estejam no caminho certo, tá? Eles vão experimentar fraquezas na sua vida. Não tem herói que não se cansa. Sansão ficou cansado, Davi ficou cansado. Outros heróis da Bíblia, todos eles também ficaram cansados. E o crente, meus irmãos, muitas vezes, ele se sente fraco
nas batalhas. São muitas, né? Às vezes o crente ele está numa batalha pela provação e tentação e ele se sente fraco. Aconteceu com Pedro e Jesus disse: eu já orei por você, Pedro, você vai ser restaurado. Em momentos de aflições e provações, como aconteceu com Elias, que se sentiu muito fraco, pediu para morrer. Cansados do dever de fazer o bem, lutar contra o mal. É o caso aqui desses heróis. Eles estão aqui, meus irmãos, lutando para fazer um bem contra o mal. E até o apóstolo Paulo cita para nós o quê? Não vos canseis de fazer o quê? De fazer o bem, porque às vezes a pessoa cansa. Eu estou fazendo bem e eu não estou recebendo nada em troca. Eu faço bem e sou condenado, eu faço bem e as pessoas estão ali, né, me criticando, me pisando. Então, a palavra de Deus é: não vos canseis de fazer o bem. E eles se cansam, meus irmãos, pela extensão do percurso, tá? Muitas vezes acontece isso. Às vezes é longo o percurso. A carreira cristã, ela é longa. Você aceita Cristo, vamos dizer que você aceitou Cristo com 90 anos. Aí você morreu com 91. Bom, teve um ano para Deus provar a sua fé. Mas se você aceita Cristo com 7 anos de idade, como acontece com muitas crianças, e morre com 90 anos, então você tem um percurso enorme para percorrer, que é grande, que é cansativo, que é de lutas, que é de batalha. Então, às vezes os heróis se cansam, e é o que está acontecendo aqui. Às vezes até na oração, tá certo, irmãos? A gente desmaia em oração. Daniel, no capítulo 9, 10 do livro de Daniel, ele desmaia, porque ele está orando, ele cai desmaiado em oração. Ele está orando por ele? Não, ele está orando por Israel. Ele está orando pelo santuário, ele está orando pela casa de Deus, pelo povo de Deus. Então, você pode imaginar que até em oração a gente se cansa, né? E cansaço não é morte. Não pare, não desista, continue lutando, tá certo? Muito bem, meus irmãos. Aí a gente vê essa paciência de Gideão, né? Eu já expliquei isso para vocês, tá certo? Então, pode pular esse texto aqui, porque tem duas frases que eu gostaria de ler com vocês. A primeira é essa, né? Que a grande dificuldade não é nos prepararmos para algumas ações heróicas, mas continuar avançando durante o longo dia quente, durante a longa noite cansativa, durante todo o curso da nossa vida cristã. Às vezes, nós somos crentes de um evento só, ou de alguns eventos. Às vezes, nós somos crentes de um evento do batismo. Mas tem uma carreira para percorrer. Olha, então a grande dificuldade não é nos preparar para uma ação heróica ou algumas ações heróicas. A grande dificuldade é continuar avançando. O dia é quente, ou seja, você tem muita tribulação. Vem a noite, quando a gente nem imagina, e vem muito sofrimento durante o curso da nossa vida cristã. Então, essa é a primeira frase. A segunda, irmãos, é que a verdadeira fonte de vitória não é a nossa força, mas é o poder de Deus. Esse versículo eu acho muito lindo, esse versículo 4 aqui, que nós vamos ler. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Cansados, mas lutando. Cansados, mas continuando. Cansados, né, mas fazendo a vontade de Deus. Quando nós estamos fracos, a força de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Muito bom. Eu quero terminar agora olhando esse versículo 6, 7 e 8. Dá uma olhadinha aqui. Versículo 5, perdão. Disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, algum pedaço de pão ao povo.
que segue as minhas pisadas, porque eles estão cansados. E eu vou ao encalço de Zebe e Zalmuna, rei dos midianitas. Olha que interessante. Eles atravessam o Jordão e eles chegam na cidade de Sucote. E na cidade de Sucote, o Gideão diz: olha, irmãos, família israelita, eu estou aqui com esses 300 homens que estão lutando desde ontem à noite. E eles estão com fome, eles estão cansados, eles estão exaustos. Eles precisam comer um pedaço de pão. Vocês podem conceder um pedaço de pão para os soldados? A resposta dos homens de Sucote, dos líderes de Sucote, foram: não. Por um acaso você já está aí com a cabeça do Zeba e do Salmuna para a gente poder alimentar o seu exército? Primeiro vá lá, vença a batalha, depois a gente vai dar alguma coisa para vocês. É complicado, né? Você vê que quando você pensar que a igreja às vezes tem algum problema, lembra do livro de Juízes, tá? Esse homem aqui, o Gideão, meus irmãos, ele não é o santo não, sabe? Mas eu digo uma coisa, ele tem os obstrutivos, né? Primeiro o pessoal de Efraim, e agora, irmãos, essa paulada aqui na cabeça. Ninguém dava um pedaço de pão para eles. Ele está lutando por eles. Ele está querendo salvar toda a colheita que havia no território israelita. Ele está salvando a criação dos animais. Ele está ali junto com os 300 exaustos, lutando, né? E as pessoas estão dizendo: não, vocês não estão fazendo nada, não. Primeiro faz alguma coisa. Já tinham feito tanta coisa. Se eles tivessem já encerrado a campanha no lado ocidental, já era suficiente. Mas não, irmãos. Eles estão querendo vencer o inimigo até o fim, né? Então, aqui, o que a gente aprende, né? Que ao invés de apoiar a obra, muitos crentes só ficam olhando e torcendo para o pior, né? É problema deles, isso não vai dar certo, ninguém mandou, né? Isso é um egoísmo mesquinho. Ninguém foi. Podia os homens de Sucote, os homens de Penuel, olhar e dizer assim: onde que está? Onde que está o inimigo? Passou por aqui, não, nós vamos juntos, calma lá, né? Nós somos homens, nós vamos lutar pelo nosso território, pelas nossas famílias, pelo nosso pão, né? Não, nem repartir o pão para quem está lutando era possível. É uma pena, né? Que a gente tem que ler isso na palavra de Deus, mas isso é egoísmo mesquinho. A reação do Gideão, meus irmãos, ele teve aquela reação contra os efraimitas, ele conteve o ressentimento, né? Continuou lutando, não permitiu que a falta de apoio desestimulasse. Vamos continuar lutando, né? Ele podia dizer: olha, vocês são ruins, hein? Vocês se viram com os inimigos aí. Mas ele foi na próxima cidade. Chegou na próxima cidade, que é Penuel, mesma coisa: tem pão aí? Não temos não, né? Então ele disse assim para os homens de Sucote, os líderes: olha, eu vou lá, eu vou trazer a cabeça do Zebe e do Zalmuna, mas eu também vou trazer uns espinhos, uns cardos aí, nós vamos deitar os líderes dessa cidade, e nós vamos passar os espinhos na costa deles, nós vamos derreter as costas deles com espinho, para prender, ajudar. E já no caso de Penuel, disse: olha, quando a gente voltar, essa torre de vocês aí vai ficar para baixo, não vai ficar nada aqui, né? Ele foi, meus irmãos, ele venceu a batalha, e depois ele voltou. A torre foi derrubada, os homens foram mortos, e no caso de Sucote, ele pegou lá um, né, sequestrou um lá e disse: oi, dá o nome de todos os líderes da cidade. Tinha mais de 70, né? Beleza, né? Deitou os 70 no chão, pegou os espinhos, raspou todas as costas deles, a barriga, as pernas, tudo, foi tudo ralado com espinho, na frente de todo mundo, sabe? Aqui, ó, né? Bando de covarde, bando de egoísta aqui, ó. Isso aí, uma lição para vocês, né? Olha que ele fez pouco, viu, meus irmãos? Se a gente for ver, né? Não é muita coisa, não. Porque, no caso de se fosse um rei aqui, as duas cidades ficariam completamente eliminadas.
Então, o conselho que a gente tem, irmãos, é contenha suas frustrações com os homens, né? O que ele fez com os efraimitas? Elogiou, o ego foi massageado, depois os efraimitas não lutaram junto com ele, ou seja, era um bando de aproveitador mesmo, né? O que fez com os homens de Sucote e Penuel? Já expliquei, não os puniu imediatamente, esperou que a obra fosse completada, isso é muito importante, né? Quando você está trabalhando para Deus e vem aquela crítica, se você quiser ficar resolvendo o problema com um e com o outro, você não vai trabalhar, você não consegue fazer nada. Vá, continue, né? Não quer ajuda, não quer ajudar, não ajuda. Ah, não, ninguém me ajuda, então eu vou parar. Não, você continue. Vá fazer o que Deus mandou. Depois, meus irmãos, espere que Deus vai recompensar cada um a sua obra. Mantenha o foco no trabalho e você vai ter que se esforçar ainda mais, né? E também não espere elogio dos homens. Nunca, jamais. E nem o apoio dos homens. Porque quem faz isso, um dia vai deixar a obra. Um dia vai deixar a obra. Né? E também confiar em Deus. Se você esqueça o elogio humano, o apoio humano, fie-se somente no Senhor, né? Deus vai dar a cada um a devida recompensa. Amém?